ovelhas preciosas que têm se disposto a ouvir a voz do Senhor. Deus abençoe a igreja, uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui e adorar junto com vocês. Eu quero compartilhar um pouco da palavra de Deus e também um pouco do que nós estamos vivendo ao lado do Senhor, tanto nesse mês, e trazer uma breve reflexão da palavra de Deus para vocês. Abram as suas Bíblias, ou acessem da forma que quiserem, em Atos, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 32 ao 35. Antes disso, você que está aqui nos visitando, que está... Nossa, quanto movimento, quanta música, quanto testemunho, e terá mais, já lhe adianto, tanto de canções quanto de testemunhos. Eu quero te adiantar e te ambientar. Nós estamos na temática desse mês, finalizando, na verdade, sendo esse o último dia de setembro, o último dia de agosto, perdão, sobre o mês da Juventude Batista. Estamos celebrando, como igreja, a nossa visão de acolher, direcionar e consolidar vidas para Deus. Essa é a visão da IBJM. E a gente quis dar uma perspectiva jovem para a igreja dessa temática. Então, os jovens estão envolvidos em todas as dinâmicas do culto, com testemunhos, mensagens, contribuindo de várias formas na dinâmica do culto de domingo e durante a semana também, enfim. Então, é um privilégio poder estar vivendo tudo isso com os meus irmãos e estar celebrando com vocês o fechamento desse mês, de podermos ter refletido durante todo esse mês sobre acolher, direcionar e consolidar vidas para Deus. Meus irmãos, nessa manhã eu estava lendo a minha devocional, buscando a presença do Senhor, e eu me deparei com esse texto. Senhor, eu quero algo que fale sobre a comunhão do Senhor e sobre a importância do testemunho. Eu encontrei Atos capítulo 4, desse versículo 32 ao 35, e eu quero ler junto com você. Diz assim: da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Eu já li esse texto algumas vezes. Ele já foi alvo da minha reflexão em várias situações, no qual lê Atos, vê o que o Senhor fez através daqueles no qual Ele tocou, nessa caminhada maravilhosa. Você vê histórias preciosas de Pedro, você vê histórias preciosas de Paulo também, no que ele experimentou ao lado do Senhor, testemunhando do amor de Jesus. E até, confesso a você, esse era meu alvo. Mas quando eu cheguei nesse texto, e quando eu li ele das últimas vezes, eu fiquei pensando... Mas que bonito, Que bonito ver o que o Senhor tinha feito através daquele povo. Eles se ajudavam mutuamente, eles tinham comunhão, eles doavam aquelas coisas que eles tinham para que nenhum passasse necessidade. Isso é lindo, É lindo ver essa comunhão. Mas o versículo 33 sempre me pareceu destoar um pouquinho. Mas ele está relatando ali com tanta frequência em relação a um ajudando o outro. E aí parece que no versículo 33 muda um pouco a ênfase. Ele fala sobre, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. E nessa manhã, confrontado pela palavra de Deus e pela presença do nosso Senhor, eu olhei para esse texto com outros olhos. Meus irmãos, o que nós estamos lendo nesse versículo é o cerne do que fazia aquilo funcionar. O que tirava legalismo, autoridade humana, falando, claro, e tirava todos aqueles elementos que poderiam corromper o que está nesse texto. Porque o que diz aqui é que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. É a ressurreição de Jesus que tem poder para tratar corações, gerar conhecimento da palavra de Deus, e fazia tudo isso funcionar. Fazia com que essas pessoas doassem, abraçassem umas às outras, sem pensar em bens, em propriedades, porque eles tinham uma noção clara de que Cristo as salvou, de que o Senhor as separou. E isso é muito, mas muito maior do que qualquer bem que a gente possa acumular nessa terra. Isso é maravilhoso. Meus irmãos, nesse mês,
Nós estamos desafiando a nossa juventude, nós estamos desafiando a igreja a fazer isso, a testemunhar, falar do que Cristo tem feito na sua vida, falar sobre como o Senhor salvou você. E isso tem poder. E isso tem poder para, com orações, se quebrantarem diante da presença do Senhor. E isso tem poder para que as pessoas olhem a sua vida e falem: essa pessoa é diferente. Por que ela é desse jeito? Por que ela acolhe dessa forma? Por que eu sinto que ela está me direcionando mais próximo de valores eternos, valores da palavra de Deus? E, no final, que tudo isso se consolide nessa pessoa debruçada diante da presença de Jesus Cristo, que é o único que tem poder para salvar e redimir vidas. Esse é o nosso propósito. É para isso que o Senhor nos chamou. E eu quero continuar adorando a você, porque nesse versículo 33, ele diz mais. Ele fala que, ele diz assim para nós: e em todos eles havia abundante graça. A graça é esse Espírito Santo, é essa ação do Senhor através dessas vidas, e nós vamos adorar ao Senhor, declarando: maravilhosa graça. Fique em pé, vamos adorar ao nosso Deus.